desenvolvimento de competências e habilidades empreendedoras nos nossos estudantes de graduação em engenharia refere-se ao uso, em sala de aula, de uma nova geração de ferramentas ou práticas pedagógicas integradas. Mas qual a noção de prática ou ferramenta pedagógica integrada? Bom, nós convencionamos chamar de ferramenta ou prática pedagógica integrada aquela que tem os pilares apoiados e conectados nos princípios da educação empreendedora, aprendizagem ativa, design thinking e a taxonomia de Bloom. Então, o objetivo e o propósito desse painel é justamente abrir um espaço de reflexões sobre práticas pedagógicas em engenharia utilizando a ferramenta integrada IDO. O painel 2, então, pretende focar numa seguinte questão básica. Quais são os resultados da utilização da ferramenta IDO em disciplinas de engenharia direcionadas ao desenvolvimento de competências empreendedoras no estudante de graduação? É com esse intuito que nós contamos com a presença de nossos expositores na manhã de hoje, que irão compartilhar conosco suas experiências em sala de aula com o uso da ferramenta IDO. Vamos verificar se o professor Cassiano já está presente na sala. Por favor, Cassiano. Professor Cassiano, estando presente, habilitar o seu áudio. Sim, bom dia, professora Georgia. Bom dia. Na sala. Só um minutinho que eu vou fazer a sua apresentação e lhe passo a palavra. Então, o professor Cassiano, ele realizou o seu pós-doutorado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, e pela Universidade Federal de Santa Catarina, com o projeto Inova ITA, Inovação na Educação e Engenharia. Ele também é fundador e presidente do Instituto Galilei Galilei para a Educação. Professor Cassiano, o seu tempo é de 15 minutos, e quando estiverem faltando 5 para o término, eu faço um aviso por áudio. Uma boa exposição para o senhor. Muito obrigado. Bom dia a todos os colegas presentes a esse evento. É uma honra e uma satisfação poder colaborar. Peço apenas a gentileza, professora Georgia, de confirmar se a minha tela já está disponível. Só um instantinho, por favor, para nós podermos... Ainda não estamos vendo o senhor, mas se eu quiser começando a sua fala e, ao mesmo tempo, colocando a apresentação... Pois não, para nós não perdermos tempo, não é? Na verdade, nossa preocupação principal em contribuir neste momento desta apresentação se faz diante da perspectiva, digamos assim, de um percurso teórico e tecnológico, não é? Que possa revisar... Agora a minha tela está disponível, correto, professora Georgia? Correto. Obrigado. Que possa dar a fundamentação necessária para um devido aprofundamento dessas questões que, em algumas situações, e principalmente baseado em observações, evidências e pesquisas, nós acabamos percebendo que há alguns conceitos que dificultam, digamos assim, pela sua natureza, por vezes, às vezes até baseado um pouco em senso comum, o desenvolvimento de processos realmente que sejam enriquecedores. Então, o problema que nós nos colocamos foi empreendedorismo. Como e onde se cria valor? Bem, na verdade, quando estamos diante de um problema, temos o primeiro momento de oportunidade para a mobilização daquilo que é foco, já que se trata de um aspecto subjetivo de cada pessoa. Quando estamos humanamente falando, para toda a nossa espécie, de forma ontológica, independentemente de onde tenhamos nascido, a nossa idade, todo desafio, ele representa o disparo de uma emoção. Por quê? Porque nossa capacidade de resposta biológica se dá através da percepção de ameaças ou oportunidades.
A esse contexto, nós temos a possibilidade de desenhar um problema diante do desafio. Notem que começamos aqui com uma questão importante. Não há problema a priori colocado. Há problema subjetivamente interpretado pelo ator que o conclui, que o desenha. E a palavra problema, inclusive, quer dizer lançar-se à frente, que é pro-balém, sairmos daquele ponto em que estamos para a frente, para podermos organizar uma solução. E o que é interessante destacar é que justamente na contextualização nós temos aqui, basicamente, a gestão da cognição a partir da emoção. Muito bem. Isso nos leva a uma questão perturbadora. Eu vou procurar evidenciar aos colegas o porquê estou afirmando isso. O termo tecné, tem um microfonezinho aberto aí. O termo tecné, que representa arte, criação, identidade, habilidade, visão 3D, etc., também ligado à arte de técnicos, e o termo logos, que, como nós sabemos, representa um argumento, uma discussão, uma razão, de logikos, raciocínio, ele traz uma nova dimensão do entendimento do que é o conceito efetivo de tecnologia. E eu me baseio aqui em afirmações que estão fortemente amparadas pelas neurociências. O nosso hemisfério direito, diante de um desafio, ele revela criatividade, intuição, imaginação, insights, formas 3D, pensamento holístico, etc., enquanto que o hemisfério esquerdo, ou, digamos assim, predominantemente o hemisfério esquerdo, que é mais lento nesse processo, é lógico, analítico, ele cuida da escrita, portanto, de toda a simbologia que muitas vezes está relacionada à questão da ciência, fundamentalmente. Então, o termo tecnologia, ele não é algo do ponto de vista físico, mas ele é algo do ponto de vista biofísico, biológico, está na cabeça das pessoas quando resolvemos problemas e buscamos uma solução para este problema. Em que se baseia essa afirmação? Porque a revisão de mídia nos diz que mídia é todo dispositivo que, de alguma forma, está vinculado à informação, sua produção, seu transporte, armazenagem, edição, etc. Ora, mídias podem ser analógicas ou digitais, temos aqui alguns exemplos. Uma lousa é antiga, uma mídia analógica, um dispositivo de smartphone é uma mídia digital. Todas as diferentes possibilidades são mídias. E, nesse sentido, um termomotor também ele é uma mídia, porque ele processa informação para que ele possa funcionar. Nessa visão ampliada, tudo é mídia. Então, vamos lá. Temos uma equipe aqui, multidisciplinar, que se debruça a partir de um desafio, um problema. Nesta perspectiva revisional que estou aqui apresentando e compartilhando com meus colegas, nós diríamos o seguinte, que tecnologia é o processo criativo que está acontecendo subliminarmente dentro da pessoa, que é chamado de conhecimento tácito. Tá? E o que é, na verdade, a mídia? É tudo que está aqui relacionado à informação. E eu destaco aqui, de uma forma provocativa, né, a inteligência artificial. Por quê? Porque hoje nós temos cybersistemas que nos auxiliam nos processos de criação, porque tecnologia é criação e está na cabeça das pessoas, gerenciando a informação e procurando o quê? A solução a um problema. Ora, toda vez que nós entregamos uma solução a um problema, é quando nós estamos gerando um valor. E isso já nos leva a uma primeira percepção, que foi a provocação inicial do problema que apresentei. Ou seja, valor aqui que foi produzido desta interação, desta inteligência distribuída e principalmente e destacadamente da tecnologia produzida dentro das mentes das pessoas e não das mídias, que são unicamente a materialização daquilo que tem a ver. Bom, este processo de produção de conhecimento e também um processo de aprendizagem
ele respeita, a partir das pesquisas que pude realizar dentro da modelagem da educação 4.0, não são empíricas, são amplamente fundamentadas em fundamentos teóricos e evidências. Temos 4 invariantes no processo de aprendizagem. Primeiro, todos nós humanos, independente de idade, nascimento, qualquer que seja a nossa característica, só aprendemos quando estamos diante de contextos em que a emoção gerencia a nossa cognição. Se não há emoção, a cognição não é que não exista, mas ela vai apontar para onde está a emoção subjetiva daquela pessoa. Segundo ponto, como nos destaca Gaston Bachelard, a problematização é o que move a produção do conhecimento. É por isso que as metodologias ativas são hoje tão destacadas, porque elas levam o problema a ser resolvido para o aluno, para o grupo de alunos, de forma que, ao resolver um problema, nós aprendemos e produzimos conhecimento. Além disso, é fundamental que haja interação entre sujeito e objeto do conhecimento. O sujeito com ele mesmo, com o seu par, com o professor, com a mídia, com a inteligência artificial, com o equipamento, com a lousa, com tudo que envolve informação. E, finalmente, a socialização, porque nós somos seres fundamentalmente sociais. Nessa perspectiva, nós temos aí uma revisão também do conceito de empreender. Este verbo ele está baseado principalmente na sua raiz latina, de entreprende, que quer dizer comprometimento. Veja que interessante, ter um compromisso, um comprometimento. E essa palavra entreprende, esse termo, está ligado a entre, que é inter, que representa reciprocidade, e preneur, que é prender e que representa um comprador. Olha que interessante. Então, na verdade, dado um problema que carrega um desafio, aquele que produz a solução, ou aqueles que produzem a solução, na verdade, estão produzindo valor. E quero deixar claro para as discussões futuras. Este valor foi criado dentro da mente das pessoas, tá? Então, é por isso que a formação qualificada, em qualquer âmbito, ela tem uma importância cabal, porque ela é capaz de entregar valor a partir da solução de um problema. Muito bem, esta visão, eu tenho tido a oportunidade de colaborar com o ITA desde 1991, com alguns projetos que ali pudemos realizar. Esse, por exemplo, é o das salas inteligentes, implementadas a partir de 2008. Esta sala hoje já está no prédio novo do ITA. E, para não me estender muito, em 2011, 2012, realizei o primeiro pós-doutorado no ITA, baseado em educação digital e ensino da física. Tenho formação em física e em pedagogia, costumo dizer que procuro harmonizar esses âmbitos tão diferentes que coabitam a minha mente, e tem sido muito produtivo colaborar com meus colegas, tanto das exatas quanto das humanidades. Muito bem, podemos ver que aqui também há uma colaboração em equipe, os alunos resolvendo problemas, interagindo, usando mídias. Então, destaco aqui, colegas, com todo o respeito, não é tecnologia isso aqui. Tudo que nós vemos aqui, lâmpadas, ondas aqui eletromagnéticas do Sol, etc., são mídias. Muito bem, aqui nós temos já uma sala um pouquinho mais ampla, eu estou finalizando já. Em 2017, abriu um novo edital da CAPES-ITA, um pós-doc de 2 anos, e eu tive a oportunidade de escrever o projeto Inova ITA, Inovação na Educação e Engenharia, e realizá-lo durante 2 anos também um bi-institucional envolvendo a ITA e a UFSC. E o mais importante foi como conceber, executar e avaliar um programa estratégico de gestão da inovação em uma instituição complexa. Então, nós utilizamos dentro do programa, um programa de pós-graduação, que foi validado no ITA durante 1 ano, justamente para formar, em base da educação 4.0, que também foi modelo avaliado e aprovado no ITA, né, dentro do escopo acadêmico, a formação dos docentes, para fazer o quê? Para produzir inovação em suas disciplinas. Bom, o modelo da educação 4.0, para que a gente fuja aí de qualquer ilusão de modismo, ele é baseado em 4 pilares teóricos e tecnológicos, que é o modelo sistêmico de educação, não terei como aprofundar aqui agora, o pilar da educação de base científica e tecnológica, porque educação é amor, arte, paixão, mas é ciência,
a engenharia e gestão do conhecimento e a cyberarquitetura, que envolve os ambientes. Então, desses 4 pilares é que surge o termo Educação 4.0. E o que nós aprendemos, finalizando, professora Jorge, no ITA? Ok, obrigada. Desculpe, perdão? Obrigada. Posso mais 30 segundos, professora? Ou não? O senhor tem 4 minutos para finalizar a sua fala, pode tranquilo. Está ótimo, está muito bom, está muito bom, está muito bom. Então, veja, eu vou botar até um pouquinho aqui para situar, né? Qual era o nosso problema? Como criar, executar e avaliar um programa estratégico de gestão da inovação numa instituição complexa. Esse foi o problema que foi trabalhado ao longo dos 2 anos do pós-doc. E a primeira coisa que nós ficou absolutamente evidente, sem um plano estratégico que envolva a instituição como um todo, você não faz uma inovação consistente, nem duradoura e nem persistente, tá certo? Então, é preciso que a decisão pela inovação, ela tenha o envolvimento de todos os atores da instituição. Os gestores maiores, coordenadores, chefes de departamento, os docentes, os especialistas, porque quando se tem essa postura, isso passa a ser um compromisso que é assumido institucionalmente e não de forma fragmentada. Como nós sabemos, às vezes tem um colega que faz uma coisa boa aqui, outra ali e tal, mas de uma forma totalmente estanque, desarticulada, que acaba, às vezes, até cansando, né, o nosso colega. Outro ponto que nós aprendemos, é preciso que depois de criar o plano estratégico, você crie um plano tático de execução. É a hora que o papel dos coordenadores fazem a interface, vão organizando com os professores e, essencialmente, repensar, digamos, com profundidade, toda a modelagem curricular, toda a modelagem dos próprios modelos de ensino-aprendizagem, todos os processos de ensino-aprendizagem, incluindo essas questões de sair do senso comum, que confundem ainda tecnologia com mídia. E, finalmente, o coração. A parte mais importante de um programa de inovação é ter um programa de educação continuada na instituição. E isso é feito com os docentes. Lá no ITA, nós fizemos uma pós-graduação, que é um aperfeiçoamento profissional, 180 horas, híbrido, que tivemos 8 encontros ao longo de 2 semestres, todo o processo acompanhado remotamente, cada professor pegou uma disciplina, como a gente até brincava ali, dura, que os alunos tinham dificuldades, fez uma revisão baseada no modelo teórico da Educação 4.0, redesenhou a disciplina, preparou o novo design instrucional e aplicou, quer dizer, teve os 3 momentos e avaliou. Inclusive, agora, em julho, estamos lançando o livro público que vai relatar, com o patrocínio da CAPES, esse percurso. E dessa maneira, é nessa interação, desde a educação básica até a superior, que nós temos que pensar que a inovação, independentemente dos instrumentos, das ferramentas, dos recursos midiáticos ou plataformas, ela é, acima de tudo, uma decisão institucional de cada um. E temos que pensar que, para fazer isso, é preciso, principalmente, união. Eu fecho a minha fala com a frase de Egon Hayek, que foi Prêmio Nobel de Economia de 74, que diz: sem teoria, os fatos são silenciosos. É preciso que nós nos sustentemos em teorias que realmente possam nos ajudar. E deixo aqui o meu contato para os colegas, inclusive destacando 2 pontos. Tenho um curso aberto, gratuito, claro, assim me dispus a fazê-lo, em Educação 4.0, na plataforma pública também, está à disposição de todos. E desde 2018, a partir de uma parceria entre o Instituto que fundei e dirijo e a Unisul, nós criamos um programa de pós-graduação que está sendo rodado em parceria com IES Brasileiras. Então, nós já temos agora a USP de Lorena, já com o curso validado, a própria Unisul também, o Instituto Federal do Maranhão e outros que, por razões agora, eu não posso citar, mas que já estão com os programas consolidados. Então, com isso, nós temos um único propósito, que é o de entregar valor. Porque, ao entregar valor, nós estamos exercendo o nosso espírito empreendedor. Muito obrigado, professora Georgia. Nós que agradecemos,
professor Cassiano, pelas suas palavras, pelas suas contribuições, para trazer para a gente um pouco sobre o empreendedorismo, como e onde ele se cria, fazer toda essa contextualização que vai permitir a discussão dos demais expositores, e destacando aí na sua fala a questão do comprometimento dos gestores para a gente conseguir implementar as mudanças que são necessárias nas nossas instituições de ensino. Muito obrigada por compartilhar as suas experiências no ITA conosco. Obrigado, professor, estou à disposição. Se eu puder agora fechar, muito obrigada. Fechando sua câmera, nós vamos passar agora para o professor Regis Pacini. Professor Regis. Oi, bom dia, Georgia. Ok, vou só lhe apresentar, o senhor pode deixando a sua apresentação a postos, tá? Então, o professor Regis, que é o nosso próximo expositor, ele é mestre em mecatrônica, graduado em engenharia mecânica, é coordenador dos cursos de engenharia civil e engenharia de produção da FAAP, que é a Fundação Armando Álvares Penteado, e também professor nos cursos de engenharia de produção, eletrônica e mecânica da Fundação Santo André. Professor Regis, seus 15 minutos. Quando faltarem 5, eu faço um aviso. Muito obrigada. Obrigado, Georgia. Bom, o objetivo, então, é compartilhar um pouco da minha experiência, né, com a utilização da metodologia IDO e uma das disciplinas na FAAP. Então, o que eu busquei, né, eu acho que é algo que vários professores buscam, é o engajamento do aluno ao longo de uma disciplina, o que não é fácil a gente manter. Quem está em sala de aula sabe que não é fácil manter essa motivação e o engajamento. Tá? Então, eu dividi a apresentação em alguns tópicos, né, vou passar rapidamente por eles, né. Em relação ao problema, ou desafio, melhor dizendo, como é possível ministrar uma disciplina, tá, que possibilite ter alunos motivados e engajados nas aulas, né, e ao longo do semestre, não adianta engajar aluno em uma aula e nas demais eles não se sentirem motivados, ser voltada para ensino baseado em competências, garantir ou proporcionar a possibilidade de aplicar os conceitos que são abordados na disciplina e ainda ter uma avaliação continuada ao longo da disciplina. Então, e o que é importante que eu vou ressaltar aqui, a disciplina que eu apliquei, eu coloco aqui o processo de produção, ela foi ministrada, ela é do 4º semestre de engenharia de produção. Essa disciplina é de uma estrutura, digamos, convencional, tradicional, não faz parte de uma reformulação que está sendo feita na instituição, que deve entrar em vigor no próximo ano. Essa disciplina, ela foi estruturada essencialmente dentro dos padrões conteudistas, tá? Então, não tinha nada nela que pensar, ela não foi pensada para desenvolver competências, nada disso. Ela foi essencialmente conteudista. Tá? Então, por que alunos engajados? Né? O aluno não vai na aula por obrigação, né? Os alunos motivados, eles tendem a buscar o próprio conhecimento, melhora a dinâmica as dinâmicas em sala de aula, né? Em relação à avaliação continuada, é possível ou facilita que considerar as avaliações como parte do aprendizado. É mais fácil também acompanhar a evolução do aluno e corrigir rotas, se for o caso. E por que o ensino baseado em competências? Ele combina conhecimento, habilidades e atitudes, combina mais facilmente teoria e prática, e além disso, né, o professor Vanderlei, no início aqui do nosso evento, ele já colocou muito bem, é uma orientação das DCNs, das atuais diretrizes curriculares para o ensino de engenharia. Tá? E a solução, então, para buscar atender superar aqueles desafios, foi a adoção da trilha metodológica IDLE, né, porque ela permite, o que é importante, que é importante ressaltar, ela permite não só
o desenvolvimento de competências empreendedoras, mas também de competências da própria disciplina, dos conteúdos das disciplinas. Tá? Isso que eu acho muito interessante. Ela possibilita uma avaliação continuada, também como foi colocado anteriormente, ela é dividida em 4 etapas, em praticamente todas as etapas tem uma entrega, então é possível essa avaliação. O engajamento e a motivação, ela ocorre ao longo das atividades. Essas atividades são variadas, elas não se repetem as atividades, e são muito bem conectadas, que garantem um fluxo muito coerente para a evolução dos projetos. Tá? Em relação a ganhos, o que nós podemos, quais são os benefícios, ganhos que nós podemos ter na aplicação da metodologia EADLE? Já foi também colocado algumas coisas, né? Então, ela por si só, ela é uma estratégia de aprendizagem ativa, né? E voltando, é possível aplicar, então, a metodologia EADLE, desenvolvendo uma estratégia de aprendizagem ativa em uma disciplina, como é o caso dessa em questão aqui, que ela foi estruturada segundo as práticas tradicionais, né, que não previa nada de metodologia de aprendizagem ativa, né. Ela permite percorrer todos os níveis da taxonomia de Bloom. No caso específico da disciplina que eu estou usando aqui como exemplo, a disciplina em si, ela contempla os 3 primeiros, no máximo até o 4º nível da taxonomia de Bloom, e a metodologia EADLE, ela possibilita, então, atingir os níveis superiores, né, da taxonomia de Bloom. Então, com a metodologia EADLE, é possível, numa disciplina tradicional, convencional, contemplar todos os níveis da taxonomia de Bloom. A introdução ao Design Thinking também já foi colocado. Eu acho, uma opinião muito particular, o Design Thinking é uma ferramenta muito interessante, na verdade faz uso de várias ferramentas, né, mas ele é muito interessante porque ele traz para o aluno a visão do usuário, a experiência de uso. Então, o aluno já começa a desenvolver seus projetos, ou já pensa nos seus projetos, pensando nas experiências de uso daquele produto ou serviço. E algo agora que eu acrescento, né, que eu considero muito importante, é o desenvolvimento de algumas transferable skills. Se a gente observar nessas que eu citei aqui, alguém pode falar, mas aí tem as soft skills e uma ou outra hard skills. De fato mas existe uma diferença, alguns, né, quem trabalha com no conceito de transferable skills, detecta uma diferença entre as soft skills e as hard skills. E aproveitando uma fala do professor Vanderly, ele disse que o engenheiro, ele não basta mais ele resolver problemas, ele tem que ser um projetista de soluções. As soft e hard skills, o conceito mais puro delas, elas permitem o engenheiro ele resolver problemas. E as transferable skills, esse conjunto de habilidades permite o engenheiro, então, projetar soluções. Então, isso é algo que eu coloco, né, desse ganho que se tem, já de começar no aluno, não importa aí qual é o nível em que semestre ele está, já desenvolver essas transferable skills. Em relação aos resultados obtidos, então eu trago aqui os resultados em relação aos projetos que foram desenvolvidos e também os resultados, digamos, pedagógicos, tá? Em relação aos projetos, a única restrição que foi colocada para os alunos foi que eles deveriam utilizar madeira. Tá? Qualquer que seja a proposta deles, seria utilizando madeira. Por que isso? Porque a instituição, ela costuma receber semestralmente uma doação de madeira para uso no curso de arquitetura, e como havia, e sempre há, né, a intenção de aproximar as áreas, a sugestão, né, não foi uma condição, mas foi uma sugestão, que as propostas pudessem ser compartilhadas com os cursos de arquitetura e de engenharia civil da instituição. Bom, apenas uma das equipes, né, que eu coloco como equipe 1, ela desenvolveu uma ideia que pudesse ser aproveitada, compartilhada com os cursos de arquitetura e engenharia civil. E a
a proposta deles foi o uso de armações de madeira em construção civil, né, como uma alternativa ao aço. A segunda equipe, ela propôs um negócio de aproveitamento de sobras de madeira, e aí entra todo um conceito que eles desenvolveram, uma proposta, na verdade, que eles desenvolveram tanto de madeiras de reflorestamento, como créditos de carbono, tá? E a terceira equipe, a fabricação de filamentos para impressão 3D, usando pó de madeira a partir de sobras de madeira. Em relação aos ganhos aqui, aos resultados pedagógicos, né? Houve, de fato, o engajamento e a motivação, os alunos se sentiam comprometidos, porque eles trabalhavam em equipes, havia uma avaliação, né, continuada a cada entrega, a participação das aulas aumentou, e não só durante o período em que nós trabalhávamos a metodologia IDO. A participação e o rendimento geral melhorou de uma forma mais ampla, tá? Porque das 4 horas aulas semanais dessa disciplina, eu utilizei lá cerca de 1 hora aula para desenvolver o projeto. Mesmo no restante da disciplina, que continuou de um formato muito convencional, a participação e o engajamento e a motivação foi grande, foi melhor, tá? Comparado com experiências, né, de turmas anteriores. Em relação à taxonomia de Bloom, isso foi uma observação minha e também consultando as equipes. A primeira equipe, elas percorreram todos os níveis da taxonomia, né? As equipes 2 e 3, elas ficaram mais atingiram mais no quinto nível de avaliação, tá? Porque eles verificaram ao longo, e aí vem algo muito importante, que é o desenvolvimento do pensamento crítico, análise crítica, verificaram que as ideias, às vezes, não eram tão diferentes, não eram tão inovadoras, e eles passaram a buscar alternativas para aquela proposta as propostas iniciais deles, tá? Lições aprendidas. Então, essa foi claro, foi possível observar além de uma evolução gradual dos alunos ao longo do processo, né, até porque tem também as avaliações continuadas, uma avaliação continuada e a participação intensa deles, foi muito importante, muito satisfatório, digamos assim, a evolução em relação à análise crítica, né? Então, eu estou falando aqui de alunos que têm lá seus 19, 20 anos, no início lá praticamente do curso, né, o 4º semestre, e comparado com outras turmas passadas, e mesmo colegas, mesmo contemporâneos dele, foi nítida essa evolução nessa análise crítica que eles tiveram a partir das práticas da metodologia IDO. Contribuições inovadoras, né, e implicações práticas. Em relação aos projetos, então, apenas uma equipe propôs algo que se destacava pela inovação, que é o uso de madeira e armações de construção civil. Já existem trabalhos nesse sentido, mas a proposta deles se mostrou muito interessante, muito inovadora. As demais equipes, então, como eu já comentei, chegaram à conclusão que encontrariam algumas dificuldades com concorrentes que ofereciam já um serviço ou produto similar, tá? Mas isso, o importante é que foi possível, né, no momento inicial, todas as equipes estavam muito entusiasmadas, achando que a ideia deles era a melhor possível, e com o tempo, eles foram analisando e percebendo que algumas delas, né, no caso das 2 das 3 equipes, que havia aí alguns obstáculos que eles precisariam aí superar e repensar as suas ideias, e fizeram isso, tá? Em relação à parte pedagógica, foi possível, então, aplicar essas estratégias de aprendizagem ativa, numa disciplina que é essencialmente conteudista. Então, foi possível transformar parcialmente essa disciplina conteudista numa disciplina voltada para o desenvolvimento de competências, tá? Bom,
conclusões, né? O que nós podemos colocar como conclusão? A metodologia IDO, ela auxilia essa tarefa, que eu penso, eu acredito que seja um desafio dos docentes, de manter uma motivação dos alunos ao longo do semestre. A própria disciplina, ela busca, ela incentiva os alunos na busca do seu autoconhecimento, do seu autoaprendizado, porque eles podem ter um conceito teórico da disciplina, mas dos conteúdos da disciplina, mas no momento que eles vão aplicar e desenvolver uma proposta, eles têm que, é necessário que eles busquem maiores informações. Apesar da trilha metodológica, ela ter uma estrutura bem definida, em 12 etapas, isso não tira a autonomia do professor para administrar a forma e a carga dos conteúdos da disciplina. Então, não tira a autonomia do professor em momento algum. Sim? Desculpe lhe interromper, mas o seu tempo terminou. Só as suas últimas considerações para a gente passar para o próximo. Tá, é só esse último item e acabou, né? Então, já comentei lá no início, é possível o desenvolvimento de competências empreendedoras e competências da própria disciplina, que é algo que, em algum momento, aí, antes de conhecer a metodologia, parecia algo que não era muito tranquilo, muito fácil de ser desenvolvido. Tá? Então, eu agradeço a oportunidade e, Georgia, agora com você. Nós que agradecemos o compartilhamento das suas experiências aí na disciplina de processos de produção, né, o quanto que o senhor ganhou utilizando a ferramenta IDO na sua disciplina, de uma disciplina essencialmente teórica, ela teve uma questão muito mais prática, e a gente, ao final, tem um espaço para dúvida. Se tiver alguma consideração que o senhor deixou de fazer, a gente deixa para o final, tá? Muito obrigada. Professora Tanatiana, pronta para passarmos? Estou aqui. Ok. A professora Tanatiana, ela é professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus de Campo Mourão. Ela está realizando o pós-doutorado dela no Instituto Politécnico do Porto, então, nesse momento, ela está falando com a gente diretamente de Portugal. Ela é doutora em Engenharia de Produção, mestre em Tecnologia e graduada em Administração. Professora, 15 minutos, eu lhe aviso quando faltarem 5. Muito obrigada. Obrigada, Georgia. Bom dia a todos. Já está aparecendo a apresentação? Ainda não, só sua imagem. Ainda não? Mas se a senhora quer começar a falar enquanto coloca... Ainda não? Ainda não. Tá, então deu um problema aqui. Por favor, a hora que tiver ok, me avise, Georgia, tá? Então, eu vou estar fazendo, então, o meu relato de experiência com a metodologia IDO, né? Como um método de ensino empreendedor para a formação do engenheiro 4.0. O nosso problema, então, ele vai estar atrelado a como a gente, enquanto docente, pode contribuir, né, para estimular essas novas competências exigidas pelo engenheiro 4.0. E aí, diante desta perspectiva, nós utilizamos a metodologia IDO para poder trabalhar com os nossos alunos. Eu não sei o que está acontecendo, que a hora que eu clico na tela, ela desaparece. Mas vamos lá. Vamos mais uma vez. Vou cancelar aqui. Então, como já foi falado, né? A metodologia IDO, ela tem como base, ela é ancorada, né, no metamodelo de Filion, na taxonomia de Bloom, na aprendizagem ativa, um dos exemplos seria a sala de aula invertida, e no design thinking. Então, o modelo ele é dividido em 12 etapas, também já comentado, sendo que as 4 primeiras etapas são de forma individual e a partir da 5ª etapa é que efetivamente começam os trabalhos em equipe, tá? Então, eu trabalhei com essa metodologia na disciplina de gestão de pessoas
Então, na realidade, é uma disciplina que ela é... Eu já trabalho com ela em cima de dinâmicas e aprendizagem do aluno, de forma mais ativa, e aí eu quis trazer o IDLE para dentro da disciplina, para que na parte onde eles tivessem a aplicação efetivamente dos times, na formação dos times, eu conseguisse trabalhar os conceitos teóricos como uma forma de aplicação prática. Por exemplo, na parte em que eles precisam selecionar os alunos, os membros da sala, para participarem das suas equipes, eu trabalharia com o processo de seleção, emergência de lideranças, né, motivação, então todos aqueles elementos que são inerentes à área de gestão de pessoas, a minha ideia era trabalhar dentro dos times, tá? Eu ainda não consegui, tá, gente? Estou tentando aqui. Uma hora dá certo. Dona Tiana, se você quiser que eu abra a sua apresentação, eu tenho ela Pode aqui ser. na tela. Pode ser? Espera aí, só um pouquinho. Só um pouquinho, por favor, professora Carla. Sim. Vou tentar aqui. Eu tento. Se precisar, basta dizer. Tá, vou pedir, vou pedir o seu help aí, né? As tecnologias, às vezes nos deixam na mão. Mas tudo bem, não tem problema. Então, vamos continuar aqui. Só um minuto, por favor. Então, eu tive que trabalhar com os meus alunos no primeiro semestre de 2019, após o minicurso que a gente teve com o professor Elza em Curitiba, que foi comentado já no começo aí da nossa apresentação. Na disciplina de gestão de pessoas, com 30 alunos, são alunos de engenharia civil e de engenharia eletrônica, é uma turma mista, na realidade é uma turma da matriz curricular de engenharia eletrônica, como obrigatória, e optativa para todos os demais cursos do campus. Então, eu sempre tenho diferentes alunos fazendo essa minha disciplina. Tá? Vou passar aqui para a professora Carla. Tá. Tá enviando lá. Então, o que a gente sempre comenta quando a gente vai trabalhar com novas metodologias ou quando a gente quer realmente o engajamento das pessoas é a sensibilização. Então, na realidade, a gente precisa sensibilizar o aluno para esse novo método, né? E ressaltando, então, a importância e os desafios, a importância dessa educação empreendedora. Pode, por favor, Carla. A importância, então, desses desafios para o nosso aluno, então, ressaltando aquela ideia das competências, das habilidades empreendedoras para a formação do nosso egresso 4.0, taxonomia de Bloom e tudo aquilo que já foi comentado anteriormente aqui pelos nossos palestrantes anteriores. A segunda etapa que eu comento é a explicação detalhada de tudo aquilo que vai acontecer, então, a trilha que o nosso aluno vai percorrer, tá? Então, é importante que ele saiba exatamente quais são os passos que ele vai seguir. Porque, naturalmente, a gente, como eu sou da área, né, das ciências sociais aplicadas, a minha formação é administração de empresas, e depois seguir para a área tecnológica, fazendo mestrado, doutorado aí na área das engenharias e tenho uma experiência profissional fora também da sala de aula, né? Trabalhando inclusive com a área de gestão de pessoas. Então, a gente acaba tendo esse perfil um pouco mais, principalmente quando a gente joga para mais e não soft skills. Então, a gente vê essas soft skills dos nossos alunos, o receio do novo. Então, é importante a gente mostrar para ele a caminhada que ele vai trilhar, ou no caso do ano ou do curso todo. Importante. O problema a ser resolvido, ele precisa ser definido pelo professor ou pelo grupo, né? Você pode ter um problema definido de forma abrangente ou específica. O que seria, que foi inclusive uma das perguntas que foram feitas aí, tá?
qual que é, o que seria de forma específica. Por exemplo, na minha disciplina de gestão de pessoas, eu poderia definir um problema. Ó, vocês vão trabalhar com problemas relacionados à área de gestão de pessoas. Ou delimitar ainda mais, vocês vão trabalhar com problemas relacionados à motivação e liderança, tá? E de forma mais abrangente, que ainda, né, você precisa delimitar. Ó, vocês vão trabalhar com problemas relacionados à área de desenvolvimento de vocês, da área profissional de formação de vocês. Então, são dicas que a gente pode dar. Também tem outras ideias, por exemplo, você trazer pessoas ou grupos que possam levantar problemas para esses alunos resolverem. Então, eu estou trazendo isso para dentro da universidade e fazendo essa parceria com a prefeitura, por exemplo, ou com empresas da sua região, e aí esses alunos vão estar em contato direto com esses profissionais da área, inclusive trabalhando com toda a questão das hard e das soft skills. Tá? Então, isso é uma série de situações que pode resolver. A professora Carla, só vou voltar um pouquinho aqui, a professora Carla colocou para mim aqui a aplicação, né? Então, a importância do layout da sala. Gente, a gente deixa, então, a sala de aula tradicional, na realidade, nas minhas aulas eu quase não uso o método tradicional, eu já uso o modelo em círculo, ou em U, né, ou meia-lua, e para a implantação dessa metodologia é importante a gente ressaltar que normalmente a gente vai utilizar o círculo, a meia-lua, né, os grupos e a lagarta, tá? Professora Carla, pode avançar para mim, por favor, na apresentação. Pode passar para o próximo. Ok, obrigada. Então, a gente... Opa, no anterior, por favor. Anterior. Obrigada. Então, a definição do nosso problema, como eu havia comentado com vocês, limitação do problema, e o que a gente precisa levantar. Então, no meu caso, foram 3 ideias de solução, então a gente teve 90 ideias de solução para 30 alunos. Foi bastante difícil trabalhar com isso por conta do tempo, porque eu tenho 2 horas semanais só em sala de aula com os meus alunos. Então, o tempo voa, né? A gente teve que gerenciar muito essa questão do tempo aí. E a importância de trabalhar, então, esses elementos que o professor Elson coloca para a gente dentro da metodologia. A natureza da solução, então, se vai ser um problema, se vai ser um produto, um serviço, etc. A descrição do problema, né? Com informações quantitativas, a descrição do mercado de interesse na solução, então, para quem eu vou entregar essa minha solução. Então, naquele exemplo que eu comentei com vocês lá, de fazer uma parceria com a prefeitura. Então, o seu mercado de interesse seria a prefeitura, a população envolvida nesse cenário. A definição de competidores, então, se você tem outras pessoas, empresas, né, organizações que comercializam, que vendem, né, ou que tem a mesma solução que a tua, qual que é o teu diferencial, porque a tua é melhor que as outras, e a apresentação no protótipo, que o professor Elzo já comentou com a gente, aquele protótipo de Shrek ali, no início, para você poder mostrar para as pessoas o que isso efetivamente significa, né? O que as pessoas, para poder materializar aquela ideia aos olhos de quem vai estar ouvindo, tá? Professora Carla, pode seguir? Professora Tanatiana, nós estamos aproximando do tempo. Se a senhora puder fazer... Tempo, por favor? Nós já estamos no minuto final. Se a senhora puder fazer as suas considerações, depois no espaço de perguntas, se houver tempo, a senhora finaliza um pouco mais sobre a experiência. Joia. Perfeito. Obrigada, professora Jorge. Então, vamos avançar, né? Aqui eu só coloquei a questão, então, do que a gente já teve na primeira etapa, que foram os ganhos que a gente teve, e eu só vou, então, fixar aqui na parte do hand-up, que é uma etapa super importante do processo, em que há, efetivamente, um ganho e uma participação dos alunos, tá? E nessa etapa, eles têm 30 segundos para fazer a apresentação das ideias e pegar ainda a coleta de sugestões dos seus pares e ainda identificar qual das ideias ele compraria para que depois, na próxima etapa, eles fizessem o pitch elevator, né, o elevator pitch, que é a ideia, então, de você, em 30 segundos, conseguir vender a sua ideia para o investidor, tá? Dessas, teria que se votar, né, dessas 30, saíram 6 ideias mais votadas, e aí fez, então, a formação das equipes. Professora, vamos avançar, então, já para o final, né? A gente, então, precisa sair da nossa zona de conforto, preparar aí para os nossos desafios, para essas novas práticas, e a gente, claro, que tem aí os desafios do pouco conhecimento das ferramentas, falta de experiência, dificuldades aí de incorporar o conteúdo da disciplina,
mas que são efetivamente superadas. Pode avançar. Tá? A gente precisa, então, sensibilizar. O que eu deixo aqui? A gente precisa sensibilizar os nossos colegas, os nossos alunos, para que isso aconteça de forma inter e multidisciplinar, né? Definir um escopo, conhecer efetivamente as ferramentas, e a gente, então, deixa de ser o protagonista, o nosso protagonista agora é o nosso aluno. Então, atuar como mentor, facilitador, promotor das mudanças, ampliação de visões e habilidades empreendedoras das gerações vindouras. Então, eu trouxe essa imagem, né? Os ojos não servem de nada, se lamentem no quer ver. Então, para a gente olhar efetivamente com os olhos do coração e os olhos da mente, para a gente poder enxergar o que tem além, né, do nosso, ampliar o nosso foco. Por favor, professora. Pode passar? Então, aqui já foi comentado, né, sobre os ganhos que a gente tem, as soft skills. E eu, então, deixo as minhas considerações finais, que a gente implementa direto e diretamente a inovação nesse processo efetivamente de aprendizagem. Enfrentamos diferentes desafios e tropeços, aí alguns percursos, mas a gente conseguiu efetivamente chegar ao final, né, com ganhos, e todos saíram ganhando, porque os alunos, durante o processo, foi muito legal, porque a gente estava aprendendo junto, né? Então, aprender fazendo. Essa é a dinâmica, eu acho que do IDLE também, tá? Então, porque a aprendizagem gera conhecimento, que leva aí à inovação. Tá? Por favor, a última. Então, portanto, a possibilidade de mudança está nas mãos daqueles que pensam e agem diferente. Por favor, professora, volte só mais um, por gentileza, para a gente finalizar. Obrigada. Peço desculpas, então, pelos transtornos ocasionados aí, mas eu deixo, então, essa mensagem, né, que a gente precisa efetivamente fazer diferença, porque mais do mesmo é menos. Então, vocês que já estão aqui, esses 118, 120 participantes que estão conosco, já estão fazendo diferença, que estão buscando uma forma nova de fazer. Então, seja você também um agente de mudança e venha fazer parte com a gente aí desse GT de Educação Empreendedora da ABENGE, tá? Muito obrigada a todos e espero que tenham um excelente dia. Obrigada, professora Carla. Obrigada, professora Jorge. Muito obrigada, professora Tanatiana, pelas suas considerações. Mesmo com as questões tecnológicas, agimos como um verdadeiro grupo, um auxiliando o outro para permitir que os nossos participantes conhecessem um pouco mais dessa sua experiência exitosa lá na UTFPR, na disciplina de gestão de pessoas. A senhora trouxe muitas questões interessantes aí para o debate final. Agora a gente vai contar com a participação do professor Carlos Maurício. Professor Carlos, está à disposição? Seu áudio? Sim, sim, bom dia, estou. Ok, pode preparar que eu termino de lhe apresentar e o senhor começa com a apresentação, ok? Então, o professor Carlos Maurício, ele é professor associado da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, no campus de Joinville. Ele é doutor em Engenharia Mecânica, mestre em Engenharia de Materiais e graduado em Engenharia Mecânica. Lembrando ao senhor, professor, que são 15 minutos de apresentação e que eu faço um pequeno lembrete quando o seu tempo estiver terminando. Só esteja à vontade para trazer a sua experiência. Ok, então, bom dia a todos, né? Então, como foi apresentado, meu nome é Carlos, eu sou professor na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Joinville. E eu vou apresentar, então, o relato da aplicação da ferramenta IDLE na disciplina de Metodologia de Projeto de Produto, que é uma disciplina que eu leciono aqui no campus de Joinville. Bom, aonde que fica Joinville? Opa, não passou a tela, né? Deixa eu só voltar aqui. Acho que a tela ainda está na primeira, né? Agora passou. Não, né? Já está passando. Então, Joinville fica em Santa Catarina, né? É uma região bem famosa pela cultura industrial que se tem, e a Universidade Federal de Santa Catarina, no campus aqui na cidade de Joinville, fica dentro de um condomínio industrial, que é chamado Perini Business Parks. Então, a universidade, aqui no nosso campus, ele tem apenas um centro tecnológico, com 8 cursos da área de tecnologia. Então, a gente tem 7 engenharias e um curso em bacharelado. E é interessante a posição da universidade dentro desse condomínio industrial, porque além de empresas de grande porte, a gente tem
aqui na frente aqui da universidade, hoje foi construído um centro de inovação. Então, é bem interessante porque possibilita, né, a participação de vários dos nossos estudantes, né, na criação de novas empresas e até mesmo de estágio em startups desse centro de inovação. Bom, essa disciplina de metodologia de projeto de produto, ela é uma matéria obrigatória para alguns cursos e optativa para outros cursos. Mais ou menos, ela está na 4ª fase dos cursos que são obrigatórios, né? Atualmente, a gente trabalha muito nessa disciplina com esse modelo de desenvolvimento de produto, mais especificamente nas fases aqui de planejamento e dos projetos, informacional, conceitual, preliminar e detalhado. Então, esse modelinho, ele traz bastante ferramentas técnicas, onde a gente tem que trabalhar com os alunos, né, na questão de desenvolvimento de um produto propriamente dito, tá? Além de trabalhar esse tipo aqui de modelo, a gente também realiza alguns projetos, né, com outras universidades, né? Interessante, é um projeto global que a gente organiza junto com algumas universidades dos Estados Unidos, Colômbia, Equador e Chile, onde a gente faz vários grupos, né, de estudantes trabalharem em conjunto. E no ano passado, eu tive contato, então, com a ferramenta IDLE, que também foi utilizada nessa disciplina. Bom, basicamente as disciplinas, né, elas podem ter algumas maneiras de métodos de aprendizagem, né? Entre elas a aula expositiva, debate, estudo de caso, ensino-pesquisa, ensino por projetos, dramatização e dinâmicas em grupo. Dentro dessas daqui, eu gosto bastante da ensino de projetos, né? Porque é um método sistematizado e coloca o estudante, né, o máximo possível em situações reais, né? E ele também é colocado como membro ativo da aprendizagem, né? Quando a gente fala metodologias ativas, né, existem vários tipos de metodologias ativas e a principal vantagem, né, é que o estudante, ele desenvolve bastante a questão da iniciativa, o senso crítico, a capacidade de trabalhar em equipe. Bom, legal, então a gente tem nessa disciplina bastante ferramentas técnicas, né? Bom, mas quais são as ferramentas, outras habilidades que seria interessante trabalhar com estudantes? Então, já foi citado pelos colegas anteriores, algumas habilidades empreendedoras, né, como iniciativa, liderança, visão, comunicação interpessoal, né, autonomia, né, network, né. Agora, como que a gente pode trabalhar essas disciplinas, né, essas habilidades, né, numa disciplina um pouco mais técnica, né? Então, essa daí era uma questão que eu gostaria de estar trabalhando bastante com meus alunos. E o ano passado, então, mais ou menos em março, a Benji promoveu o 2º seminário de educação empreendedora. Nesse seminário, então, eu participei, então, do minicurso da ferramenta IDLE, e eu achei bem interessante nessa questão que eu estava procurando, né? Então, o professor já falou com relação à ferramenta, mas ela é bem interessante porque ela tem alguns princípios, né, norteadores que eu gostaria de estar trabalhando nessa minha disciplina, que é essa parte de educação empreendedora, né, aprendizagem ativa, o design thinking e a taxonomia de Bloom. Depois do curso, então, a gente formou um grupo, onde esse grupo, ele recebeu um material de apoio, né, com as instruções, né, sobre a ferramenta. Foi bem interessante porque a gente tinha, né, colegas onde a gente trocava ideias, como fazer
como aplicar tal ferramenta, em tal etapa, o que é mais interessante fazer. Então, a rede que a gente formou foi muito importante para essa questão de socialização desse conhecimento, né, uma nova ferramenta que a gente estava usando na sala de aula. Bom, essa minha disciplina, então, ela tem em torno de, no semestre do ano passado, 2019-1, ela tinha aproximadamente 70 estudantes, né? Então, eu tive que fazer algumas adaptações, porque a ferramenta, ela é bastante utilizada, bastante interessante com grupos um pouco menores, porque faz com que o aluno sempre tenha uma entrega e sempre esteja participando, né? Quando a gente tem um grupo um pouco maior, a gente tem que fazer algumas adaptações devido ao tempo, que era uma disciplina que era 3 horas semanais, né? E com 70 alunos foi um pouco apertado de realizar todas essas etapas. Como foi comentado, né, então, num primeiro momento, né, cada estudante, ele tem que pensar em 3 problemas, né, e 3 ideias inovadoras para que possam solucionar cada um desses problemas, e posteriormente, eu pedi para eles escolherem uma, e dessa uma, a gente fez uma apresentação, como a professora Tatiana utilizou também, eu utilizei, onde cada estudante falou para o outro colega qual que era a sua ideia, né? E isso daí, com uma turma um pouco grande, 70 alunos, né? Foi bem desafiador, mas conseguimos cumprir essa etapa. Depois que todo mundo já sabia qual que era a ideia, né, de cada um, a gente colocou em votação, e depois os primeiros colocados, foi em torno de 7 ideias que eu dividi os estudantes, né, então deu 7 equipes, né. Cada autor da ideia explicou novamente sua ideia, e a gente fez uma escolha, então, das equipes, tá? Depois, no decorrer, então, das etapas da ferramenta, a gente tem o desenvolvimento, né, dos pitches, dos protótipos Xerex e dos modelos do modelo do negócio. O modelo de negócio, então, todas as equipes acabaram fazendo, né? E aqui tem alguns exemplos do que a gente utilizou. O Canvas de produto, eu até utilizava na minha disciplina, agora o Canvas de negócio eu não havia utilizado. É interessante que os alunos aprenderam, né, uma outra ferramenta. E o Design Thinking eu também nunca havia utilizado nessa disciplina, né. Foi interessante porque também possibilitou o contato, né, dos estudantes com uma outra ferramenta. Posteriormente, os grupos, né, fizeram uma pesquisa, fizeram uma avaliação da sua ideia, né, eles fizeram uma apresentação, teve sugestões tanto da minha parte como parte dos colegas, e depois foi feita uma pesquisa externa, onde os grupos coletaram informações com relação ao produto ou serviço que eles estavam querendo oferecer, né. Fizeram posteriormente também uma análise financeira e uma análise dos resultados também. Aqui tem alguns exemplos dos protótipos que foram desenvolvidos, né? Vários protótipos, né, acabaram indo para o lado de apps. Então foram desenvolvidos alguns apps, né, de monitoramento de crianças em vans escolares, né, um app bem interessante de conectar pessoas que têm produtos em casas, que não tem mais serventia, então ela pode conectar com algumas ONGs para fazer a retirada, um app de ofertas, né,
e um app aqui de alocação de guarda-chuva, né? No início, como foi colocado também, alguns produtos pareciam ser bem inovadores, no sentido que não existia outros semelhantes, e no decorrer do trabalho, né, os grupos foram achando, né, alguns produtos semelhantes, né, e tentando fazer esses produtos que eles estavam trabalhando, né, colocar em alguns diferenciais, né, foi bem interessante. Vale ressaltar que no nosso centro tecnológico, a gente não tem engenharia de computação, então foi bem interessante que o pessoal que estão estudando para ser engenharia naval, aeroespacial, mecatrônica, transporte, de infraestrutura, acabaram aprendendo um pouquinho com o desenvolvimento, assim, nem que seja de protótipo, com alguns apps. Então, vários apps aqui, realmente, eles estavam funcionando, né? Esse do guarda-chuva, tanto a máquina como o app foi desenvolvido pelo pessoal, né? Durante também... Carlos. Sim? 4 minutos, sim? Tá, ok. Tá, tô chegando quase no final. Durante também a realização do projeto, uma outra atividade bem interessante foi o trabalho do metamodelo empreendedor de filho, onde foi feita uma atividade os alunos gostaram bastante, eles fizeram a leitura de um artigo do metamodelo e depois fizeram a produção cada equipe fez a produção de um vídeo, né, onde representava as habilidades, né, empreendedores, né, que o artigo trazia, né. Isso daí os alunos gostaram bastante de fazer. Bom, lições aprendidas, então. Bom, a ferramenta IDO, então, consegui aplicar na disciplina perfeitamente, né, ela sanou um pouco essa questão de trabalhar essas outras habilidades, né, foi durante o andamento do curso, eu consegui observar bastante os princípios propostos, né, educação empreendedora, aprendizagem ativa, design thinking, a taxonomia, né, e em contrapartida, né, quando a gente usa as metodologias ativas com os estudantes, né, eles não estão muito acostumados, né, ainda mais que mais ou menos quarta fase do curso, eles têm uma certa resistência de querer buscar, né, ser mais ativo na aprendizagem. Ele espera mais que a gente chegue em sala de aula e dê tudo meio que mastigado para ele, né? Então, alguns estudantes, né, eles têm dificuldade de romper com esse ciclo, né? A maioria dos grupos conseguiram desenvolver satisfatoriamente os problemas no início, né? Alguns grupos tiveram um destaque maior porque eles fizeram uma pesquisa muito bem estruturada, com levantamento de custo, análise do mercado muito interessante, e possibilitou que esses trabalhos, os estudantes, alguns estudantes queriam continuar, né, desenvolvendo esse projeto para tornar ele real, né? Várias outras habilidades também foram identificadas, né? Essa questão do trabalho de equipe, a questão da visão, planejamento e comunicação foi muito citado por eles, né? Depois numa avaliação oral que a gente fez no final da ferramenta. Como conclusão, por fim, eu vou futuramente tentar usar, né, a ferramenta IDO, tentando incorporar também no projeto, né, algumas outras ferramentas um pouco mais técnicas aí, como KFD, matriz morfológica, TRIZ, etc. Né? A gente vai ter um longo caminho à frente, né, porque a gente tem novas diretrizes curriculares, né, e a tal da curricularização de extensão, que pode ser uma boa alternativa para a gente incluir e trabalhar as questões das habilidades empreendedoras. Por exemplo, aqui no nosso campus, a gente está pensando, né, em criar uma linha de extensão com algumas disciplinas e algumas projetos de extensão, onde vai fazer parte, né, algumas disciplinas de metodologia de projeto, gestão e organização, gestão econômica, empreendedorismo e inovação, e, por fim, um projeto de extensão empreendedora, onde a gente vai procurar mais ou menos no final do curso, esse projeto de extensão, tentar consolidar todo o aprendizado dos alunos. Tá?
Então, seria essa minha apresentação. Agora vamos ver aqui como a gente sai aqui. Professor Carlos, a gente agradece muito pelas contribuições que o senhor deu aqui no nosso evento, pela sua experiência na Federal de Santa Catarina, no campus Joinville. Muito interessante ver os aplicativos de relevância social que foram propostos, né, como protótipos por seus alunos. Então, só agradecemos aqui por todas essas experiências e o compartilhamento delas. Ok, muito obrigado. Então, para a gente, vamos finalizando, ainda não finalizando, mas enfim, passando ao nosso último expositor desse painel 2, que é o professor Giovanni Castellan. Professor Giovanni. Professora Georgia, me ouve? Ok, ouvindo perfeitamente. Se eu quiser preparando a apresentação, só vou lhe apresentar rapidamente. O professor Giovanni, ele é da Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina, a SATSE. Ele realizou o seu pós-doutorado pelo Departamento de Engenharia Metalúrgica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele é hoje coordenador geral da Faculdade SATSE em Criciúma, Santa Catarina. O senhor também tem 15 minutos, e quando faltarem 5, eu lhe dou um breve aviso. Boa apresentação. Ok, professora Georgia, obrigado. Bom dia a todos. A minha tela, presumo que já esteja visível para todos. Eu sou o Giovanni, a minha função aqui, a minha função é meramente relatar o trabalho que um grupo de professores desenvolveu na nossa faculdade, baseado na metodologia IDO, também em algumas outras referências que a gente teve, né? Segue a estruturação de apresentação. Bom, sobre os problemas, né? Já comentado desde a fala do professor Vanderly, a gente não pode trabalhar as técnicas de aprendizagem tradicionais já hoje, porque elas já não atendem às demandas do mercado, né? As novas DCNs também já deixam isso claro. E importante de salientar também que uma disciplina sem propósito, ela não gera competência. Mais importante, então, do que o professor saber o que ele precisa ensinar, é ele saber dizer por que ele está ensinando aquilo, né? Definir exatamente o propósito da disciplina, para que os alunos possam encontrar significado naquela aprendizagem e eles não se evadam, né, da disciplina ou da universidade. Bom, sobre a solução para desenvolver o problema, a gente iniciou um trabalho em 2016, com uma visita no MIT, no Olin College, nos Estados Unidos, e lá a gente teve uma experiência muito enriquecedora, porque a gente participou de uma aula, né, do professor, então a gente pôde vivenciar mesmo a questão da educação empreendedora na prática em uma instituição de referência, né. Descobrimos também uma particularidade que é a inutilidade da cadeira do professor, né, o professor não senta, né, nesse sistema, né, ele fica rodando nos grupos, atendendo nos grupos, e eventualmente faz exposições coletivas, ele interrompe o desenvolvimento das equipes a partir de um problema comum entre todos, e faz exposições curtas, de 5, 10 minutos no máximo, e depois o trabalho em equipe é retomado, né? Nós somos uma instituição também alinhada, certificada junto aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso foi... nós fomos credenciados em 2017. Em 2018, a gente desenvolveu um programa de empreendedorismo criativo, em parceria com o Instituto de Florianópolis, que a gente fica a 200 quilômetros de Florianópolis, em direção ao sul, né, aqui de Criciúma. Em 2019, tivemos a oportunidade de participar do curso de IDO, em Curitiba, com o professor Elzo, e a partir dessas referências, a gente construiu uma plataforma de aprendizagem que leva o nome da nossa instituição, a SATIC, e também leva o ano de 2030, porque está relacionado com os Objetivos de Desenvolvimento
sustentável. Ainda uma passagem importante aqui é a visita também que a gente fez ao Walling College, onde a gente percebeu que os cursos de engenharia lá não apresentavam a disciplina de cálculo. Aí vocês imaginem a reação dos nossos coordenadores de engenharia ao chegar aqui na minha cidade, aqui na nossa cidade, e dizer para eles que tal, né? A gente não retirar a disciplina de cálculo, mas dar significado, né? Trazer problemas para a disciplina de cálculo, que é o calcanhar de Aquiles aí dos cursos de engenharia, né? Então, foi uma pequena revolução, mas depois a gente percebeu a importância de dar significado às disciplinas. Inclusive, eu gostaria até de salientar que tem um artigo meu publicado um artigo de alguns autores que eu me incluo, que a gente publicou no Cobenge de 2018, que fala dessas aplicações aí. Bom, sobre a solução específica, né, sobre o projeto específico, o tema envolveu vários cursos, que vão ser listados a seguir. O título do projeto era Alimento Inovador. Foi um curso foi um projeto que envolveu mais de um curso, né, e inclusive não engenharias, né, outros cursos que não engenharias. As disciplinas escolhidas foram já disciplinas que eram transcorridas no mesmo dia e horário para facilitar a logística, e os professores tiveram que alterar os seus planos de ensino para se adaptar a esse projeto. Bom, aí são as funções dos cursos e das disciplinas, né? Então, os cursos foram Engenharia Química, Engenharia Mecânica, o curso de Design e o curso de Publicidade e Propaganda, cada curso com a sua função específica, porém, houve vários momentos que os alunos participaram conjuntamente, né? De todos os cursos, eles estiveram conjuntamente aí para desenvolver esse projeto, né? Os resultados quantitativos, então, foram 4 cursos, 5 disciplinas, formadas 5 equipes e que envolveu 57 acadêmicos. Durante o segundo semestre de 2019, foram realizados 6 encontros intercursos, né, ou seja, envolvendo todos os 57 acadêmicos, e resultou em 24 horas de encontros intercursos e 20 horas aula para cada disciplina destinada à execução desse projeto. Então, temos aí as equipes formadas, né, dentro da concepção da metodologia IDO já abordada aqui, né, toda a sequência, né. Tivemos equipes com melhores desempenho, tivemos equipes com um desempenho inferior, mas a média dos projetos foi uma média muito boa, né? Enfatizando que esse projeto, ele enfatiza muito a avaliação processual, né? Não a somativa, né? Tu avalia a intercorrência, né? O durante, né? Não avalia só o resultado final, né? Os resultados qualitativos, né, a gente também reforça a questão das soft skills, o desenvolvimento das soft skills, né, com relação à comunicação, empatia, trabalho colaborativo, sinergia, cooperação, também destacar a interação entre áreas diferentes. Entretanto, é importante citar que no começo da atividade, que foi lá em agosto de 2019, né, houve um certo clima, até eu diria semelhante a uma pandemia, né, se não vejamos, né, entre os alunos principalmente, né, desconfiança, distanciamento social, né, não se aproximavam muito uns dos outros, principalmente entre as engenharias e as não engenharias, uma preocupação, uma incerteza do futuro, mas com o passar do tempo, a interação realmente ocorreu, né? Houve também o desenvolvimento da expressão oral e da argumentação. Eu também volto a citar a fala do professor Vanderly, onde diz que sai o engenheiro resolvedor de problemas e entra o engenheiro identificador de oportunidades e vendedor de ideias, né?
isso também estimulando o potencial criativo de cada aluno. Coloco algumas fotos de referência desde o MIT lá em 2016, pelo nosso programa de empreendedorismo criativo, o PEC 2018, onde o layout, a gente pode ver que existe uma semelhança, né? O layout da sala que a gente construiu, ele se assemelha à referência do MIT que a gente buscou e também foi palco do desenvolvimento do alimento inovador, no qual eu estou apresentando agora o projeto, né? Sobre lições aprendidas, a importância das diferentes áreas do conhecimento para a resolução de problemas reais, né? A aquisição por parte dos alunos de engenharia de conceitos de design, né? Leia simpatia, persona, design thinking, business model canvas, etc. Né? A possibilidade de poder errar, de testar, de corrigir, de se reavaliar, né? E principalmente lidar com pessoas que pensam de forma diferente e complementar. Sobre as contribuições, né, a gente foca muito na questão da inovação, conseguimos construir uma metodologia inovadora, que é um blending, né, uma mistura de referências que a gente buscou, conseguimos fazer um estímulo ao empreendedorismo, porque a gente desenvolveu um ecossistema de inovação composto de pré-incubadora, incubadora e Link Lab. É importante citar aqui que um dos objetivos com esse projeto a gente acabou não conseguindo, que era gerar pelo menos um CNPJ, né, daqueles projetos, mas, enfim, futuramente a gente pretende que saia pelo menos um CNPJ já registrado, que possa participar da nossa incubadora aqui da instituição. ênfase na avaliação processual e atitudinal, né? Não só a somativa. Também houve as implicações, né? Houve dificuldade em gerir um grande número de alunos e uma resistência inicial ao projeto compartilhado, do qual eu já fiz comentário anterior, né? Sobre as conclusões, então, finalizando, a gente conseguiu promover a empatia, né, entre docentes e discentes, cada um se colocar no seu lugar, na sua área, e entender a dor do outro, né? Exige também um planejamento detalhado para que dê certo, para que seja um sucesso, né? Muito sincronizado, né? E, por último, a formação de um profissional pleno com conhecimento técnico, atitudinal e empreendedor, unido das competências-chave, né? Que são conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e a questão da espiritualidade também aí, como ponto de sucesso na sua formação profissional plena, né? Gostaria de agradecer a todos aí a oportunidade de poder estar relatando isso e estamos à disposição. Obrigado. Professor Giovanni, nós é que agradecemos a sua contribuição, o compartilhamento das suas experiências e o seu projeto do Alimento Inovador, extremamente interessante, mostrando também as dificuldades, assim, as oportunidades que foram surgindo ao longo da implementação desse projeto, né? A questão da empatia entre docentes, o relacionamento entre os alunos das diversas engenharias dentro da mesma instituição, enfim, acho que o senhor tocou em pontos muito interessantes que valem a pena aí a gente trazer para a nossa experiência. E também um outro ponto que o senhor colocou, a questão do formato de sala de aula, que outros expositores anteriormente também estavam falando, como isso é importante para a gente promover essa mudança de postura em sala de aula, né? Do aluno interagindo e como a forma como a gente organiza o nosso espaço físico acaba contribuindo para essa mudança de postura de todos, tanto dos docentes quanto dos discentes. Nós acabamos agora as nossas exposições. Nós temos algumas perguntas na planilha. Eu vou pedir para o Gabriel só dar uma atualizada. Algumas das nossas perguntas, elas não foram dirigidas a nenhum dos docentes em especial. Então, eu vou destacar uma, porque nós não temos um tempo tão longo assim,
mas que eu acho que pode, aí o apresentador que quiser contribuir, pode se apresentar, né? Então, quais as principais dificuldades de implementação de uma metodologia de educação empreendedora, pensando na capacitação dos professores para trabalhar com essas ferramentas? Essa pergunta veio da professora Yara Rebouças Pinheiro, que é da Universidade Federal do Espírito Santo. E eu achei interessante destacá-la porque os professores que aqui se apresentaram participaram de um processo de capacitação na ferramenta IDO para levar essa experiência para as suas instituições. E também, como alguns expositores destacaram, eu acho que foi o professor Carlos, uns foram apoiando a iniciativa dos outros dentro das universidades. Então, alguns dos nossos professores, se quiserem se pronunciar sobre a questão da capacitação dos professores para trabalhar com as ferramentas como a IDO, por exemplo. Professor Giovanni. Pois não, professora Georgia. No nosso caso, um detalhe assim que a gente colocou com relação à formação de professores é colocá-los no lugar dos alunos. O treinamento que a gente proporcionou a eles, tanto com a vinda do professor Elza da nossa instituição, quanto a outros treinamentos que a gente fez posteriormente, nós colocamos os professores em situação dos alunos. Isso a gente chegou à conclusão que foi muito eficaz, né? No momento em que os professores mudaram o papel novamente para dentro da sala de aula, a gente promoveu a empatia, né? Então, por isso a gente julgou que foi um treinamento eficiente. Não sei se eu respondi parte da pergunta. Sim, acho que a sua colocação é muito importante. Professora Tatiana? Eu gostaria de contribuir nessa parte com o professor Giovanni, né? Comentando que é muito importante, na minha fala inicial, lá a gente estava comentando sobre a questão de enfrentar os desafios e sair da nossa zona de conforto. Então, não é fácil você convencer as pessoas, mas é muito importante fazer primeiro aquele processo, então, da sensibilização, o que isso vai trazer de novo, o que isso vai trazer de diferente, mostrar efetivamente os benefícios para esse grupo de professores, e algo também que a gente sempre está comentando, porque eu também sou da área de treinamento e desenvolvimento, também trabalho com isso, já fiz isso profissionalmente, e trabalho com os meus alunos nessa etapa. Então, a gente está conseguindo levantar quais são, efetivamente, os interesses desses professores, né? Aquela ideia da motivação lá, o que motiva para a ação, o que vai fazer eles saírem dessa zona de conforto. O professor Giovanni colocou muito bem a questão de colocar o professor no lugar do aluno. Isso é fantástico, né? A gente aprende fazendo. Então, você se colocar nessa posição, fazer o treinamento, fazer a capacitação e mostrar efetivamente quais são os ganhos que a gente tem lá na frente, né? E um outro aspecto também que eu ressaltaria é não fazer isso de forma isolada, né? É realmente trabalhar de forma multidisciplinar, até transdisciplinar. Então, trazendo, como foi comentado aqui, relatos de trabalhar com diferentes cursos, porque a gente precisa ter competências diferentes na formação das equipes. Então, eu preciso ter professores, nesse caso, com competências diferentes. Alguém que é mais relacionado à área das exatas, alguém que é relacionado mais à área das humanas, alguém que é mais relacionado com a área das ciências sociais aplicadas, e assim sucessivamente, para que haja o engajamento e para que efetivamente o aluno tenha o ganho no final. E não necessariamente você trabalhar de forma estanque, né? Cada um na sua caixinha. Então, acho que isso é valioso. Então, trabalhar realmente dentro do PPC e trazer a educação empreendedora para dentro do PPC, tá? Então, essa é a minha contribuição. Obrigada. Muito obrigada, professora Tatiana, professor Giovanni. Infelizmente, por conta do tempo, a gente não vai poder aqui ter a contribuição nesse momento dos demais expositores.
mas eu gostaria de agradecer imensamente por cada uma das experiências compartilhadas aqui com a gente nessa manhã. E agora a gente vai passar para o relator desse painel, do painel 2, que é o professor Fábio Gontijo. Professor Fábio. Sim, bom dia. Ele é coordenador do curso de Engenharia Elétrica do Centro Universitário de Pato de Minas. Professor Fábio, daqui por diante é com o senhor. Tá ok, obrigado, Jorge. Bom, quanto a esse painel, segundo painel, a professora, moderadora Jorge, começou relatando para nós a respeito do desafio da educação empreendedora, né, que em relação à prática pedagógica e engenharia, como o uso da ferramenta IDLE, que foi o tema desse segundo painel. E para responder às questões, nós tivemos professores aí. Antes de mais nada, parabéns a todos que apresentaram aí este painel também, né? O professor Cassiano, ele começa relatando para nós, ele começa fazendo uma indagação a respeito do empreendedorismo, né? Como e onde se cria o valor, como esse empreendedorismo pode estar atuando aí para nós em vários setores, várias disciplinas. E ele comenta a respeito dos desafios também, e esse desafio maior buscando um problema que é como resolver tal problema, né? E é justamente esse desafio que faz muitas startups serem criadas que estão buscando tais problemas. Consequentemente, o professor relata aí, vale lembrar, que nós devemos pensar não distante do que se passa nos dias de hoje quanto à estruturação tecnológica inovadora, né? Mas pensar de maneira tecnológica, onde nós não devemos esquecer que a tecnologia faz parte de um processo criativo. E quando se trata, o professor também ressalta o processo de aprendizagem, mesmo que o empreendedorismo trabalhe com um grupo de pessoas, nós temos que lembrar que cada pessoa tem o seu meio de trabalhar, consequentemente, num grupo de pessoas isso não será diferente, né? Ou seja, a problematização e outros fatores são necessários para que nós possamos formar futuros empreendedores. Então, deve-se entregar o valor, né, conforme ressalta o professor Cassiano, a partir de um problema identificado. O avanço tecnológico faz com que surjam novos conceitos, como, por exemplo, muito bem comentado, a educação 4.0, sendo possível criar um programa de gestão estratégica, o qual, antes de mais nada, deve-se criar um planejamento estratégico e que esse planejamento esteja atuando em todos os níveis, desde a direção até os alunos. Posteriormente, o professor Regis comentou também a respeito da ferramenta IDLE, que foi o nosso tema principal, onde o mesmo falou a respeito do engajamento dos alunos na ferramenta e começa demonstrando os problemas corriqueiros em muitas universidades, o qual é justamente o engajamento dos alunos com as disciplinas. A ferramenta IDLE pode ser uma ferramenta que vem a calhar no momento mais oportuno para nós neste painel. Mas podemos questionar também, né? Será que o professor também está engajado? Será que não é só o aluno que não está engajado? E para isso surgem várias dúvidas de todos nós. Mas por que ter alunos engajados e o ensino é baseado em competências? Então, essas respostas podem ser vistas nas ações dos alunos em sala de aula, conforme demonstra o professor, quanto às respostas das atividades, uma vez que essas são realizadas com eficiência e a possibilidade de, ao final da disciplina, com a metodologia IDLE, surgir projetos com relevância, né? Então, vale lembrar que a metodologia IDLE deve ser modelada para trabalhar com turmas distintas, uma vez que a característica das turmas também o são, conforme já havia relatado o professor Cassiano, né? Posteriormente, a professora Tanatiana começa ressaltando o tema da educação empreendedora da metodologia IDLE, na educação 4.0, o qual foi primeiramente trabalhado em equipes definidas nas salas. Esse trabalho com a professora teve início em 2019, conforme foi relatado, com os alunos de engenharia eletrônica e as outras disciplinas que são optativas na universidade.
E é muito importante nós ressaltarmos também que o aluno saiba quais são os passos, não apenas jogar metodologia de uma maneira e ele ter que executar. Né? Assim como toda disciplina há um plano de ensino, há um plano de trabalho, a metodologia IDLE, ela não é diferente. E isso, como foi ressaltado agora pelo professor, a questão da empatia, né? A empatia ela é muito importante. Então, nós temos que nos colocar no lugar do aluno e saber o que se passa. E a professora Tanatiana ainda ressalta o trabalho a ser realizado em sala, ele é utilizado em formato diferente do método convencional, que são em fileiras, né? Para que seja trabalhado também isso, quando se muda esse formato, se muda a característica da sala, automaticamente muda-se o pensamento também do aluno, onde é trabalhado pela professora todo um processo, desde a ideação, desde o design thinking até a batalha de pitch, passando por vários processos e execução e a construção de um protótipo também futuramente. Posteriormente, o professor Carlos Maurício ressaltou para nós a ferramenta IDLE na disciplina Metodologia de Projeto de Produto, o qual está atualmente, né, foi trabalhada a 4ª fase, e vem trabalhando com outros alunos, nesses processos, tendo este andamento, de tal maneira que o qual trabalha com projetos reais em equipes, isso faz com que faça aproximação entre disciplina, teoria e prática, né? Definir essas metodologias ativas, sendo perceptível também, assim como já comentado pelos professores, o ganho de diversas habilidades e competências e, consequentemente, podemos dizer também que há o ganho pedagógico por parte dos professores. Obviamente, também há ganho por parte dos alunos. No curso trabalhado com a ferramenta IDLE, pode-se perceber engajamento dos professores, como foi comentado. Outros cursos poderão tornar-se corriqueiros devido à usabilidade e ganho da ferramenta. Por que não fazer um trabalho com a ferramenta IDLE intercursos, né? Não apenas interclasse. O professor ressalta que a ferramenta foi trabalhada com 70 alunos, passou-se também por vários processos de execução, desde o MVP, que é a validação, passou por prototipação, e uma questão muito legal e trabalhada, ressaltada pelo professor, é a respeito de que essas ferramentas, elas também foram foram trabalhadas com produtos que os alunos talvez nunca poderiam ter tido um conhecimento ou sabiam ao menos como trabalhar. E as ferramentas de empreendedorismo nos traz isso muito, muito factível, é muito importante, muito legal isso acontecer, né? Tornando-se, assim, novas habilidades aos alunos, trazendo novas habilidades aos alunos. E, por último, o professor Giovanni faz o relato sobre o trabalho que um grupo de professores desenvolveu na faculdade, ressaltando, primeiramente, o problema em trabalhar as técnicas metodológicas tradicionais, trazendo relatos e problemas, tanto por parte do discente, como práticas que não podem ser adotadas pelos docentes, né? O professor traz algumas soluções para estimular a educação empreendedora para nós, como relatado a ampliação que esse projeto, né, na ampliação em diversos cursos, o qual cada curso com uma função específica, podendo ser percebido ao final que o projeto realizado teve um ótimo desempenho, né? Nós podemos verificar de acordo com as notas que os alunos tiveram, assim como o relato, posteriormente, de todos os alunos. E devemos ser lembrados também que esse engajamento ele deve ser feito por parte do professor e é necessário que o aluno também esteja engajado desde o início. Ou seja, vale a pena, então, que a primeira aula seja, de fato, uma venda do produto, né? E é importante ressaltar quanto às lições aprendidas que os alunos podem e devem errar, né? Os alunos estão na universidade para isso, para poder errar, e nós, professores, podermos estar corrigindo e mostrando o melhor caminho, que os alunos irão aprender e conseguir solucionar os problemas detectados, contribuindo para o ensino empreendedor com as possibilidades de criação de empresas
se não também com a criação de startup. Com isso, eu fecho o relato e passo a palavra para a professora Carla. Obrigado. Obrigada, professor Gilmar. Bom, pessoal, a minha palavra já no encerramento é para mostrar a vocês os resultados da nossa pesquisa feita aí em tempo dinâmico, em que vocês preencheram, então, com relação às 3 palavras que vocês lembram ou associam com educação empreendedora. E temos aí o panorama desta votação. Definitivamente, criatividade, inovação e desafio ocupam a ideia central dos nossos participantes. E em relação às instituições participantes, temos aí uma presença, olha só, um IFE de São Paulo em grande destaque, o TF-PR de vários campos, Campo Mourão, Apucarana, temos... Meu Deus, é muita gente. Minas Gerais, temos Mato Grosso do Sul, Campos de Jataí, Católica de Santa Maria, temos, desculpa, Católica de Santa Catarina, Escola Politécnica da USP, Católica de Santa Catarina mais uma vez, enfim, vocês têm aí o panorama geral. Muito obrigada pela participação de todos e sigo agora passando para as considerações finais da nossa liderança. Muito obrigada a todos. Nós estamos caminhando para o encerramento do nosso encontro, mas antes eu gostaria de manter vocês informados sobre o segundo encontro que ocorrerá no dia 25. Esse segundo encontro virtual, nós vamos focar em 2 painéis. O primeiro painel, o professor Vanderly, ele retorna para explorar um conjunto de aspectos que não foram explorados aqui nesse momento, né, no nosso encontro, então ele vai ter um pouco mais de tempo para explorar outros aspectos da conexão das diretrizes curriculares com a temática da educação empreendedora, e a gente incorpora mais um tema para aguçar a nossa capacidade de reflexão, que é o tema Universidade Empreendedora. E nesse painel nós temos 2 expositores, que é o professor Vanderly, mais o professor Jorge Luiz Nicola Aldi, que é superintendente de inovação e desenvolvimento da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E o painel 3, nós temos 3 outras práticas pedagógicas de educação empreendedora e engenharia, que a professora Sônia Marise, da UNB, Universidade de Brasília, a professora Deise Piauer, do Instituto Federal da Bahia, e mais a professora Ana Lúcia de Souza, irão explorar essas práticas. E, na sequência, nós vamos ter um bate-bola, que, no nosso entender, digamos, uma síntese de todo o nosso primeiro e segundo encontro, mas numa perspectiva de explorar um pouco quais são os impactos, os entraves, os desafios e os novos direcionamentos a partir desse estoque de conhecimento que nós obtivemos no primeiro e no segundo encontro. Então, eu quero convidar todos os colegas que estão aqui, os participantes, para também participarem do segundo encontro de educação empreendedora. O segundo aviso é que
nós estamos próximos aí, mais uns 2 meses, nós estamos concluindo o edital de lançamento da Cátedra de Educação Empreendedora e Engenharia. É uma parceria da ABENGE com a Universidade Federal de Itajubá. Todo esse convênio já foi assinado, agora nós estamos na etapa de elaboração do edital, e nos próximos 2 meses aí a gente conclui a elaboração desse edital e prepara essa chamada convite aí de professores interessados em ampliar e desenvolver o seu conhecimento por meio de geração de soluções no campo da educação empreendedora e engenharia. Talvez esse projeto da cátedra seja um dos primeiros projetos de educação empreendedora e engenharia, né, um programa em nível de América Latina e talvez em nível global. Nós, a ABENGE e Unifei, juntamente com o grupo de educação empreendedora da ABENGE, sai na frente em relação a essa iniciativa. E, por fim da minha fala, eu gostaria de agradecer a toda a comissão organizadora, a todos os professores que estiveram moderando, relatando e expondo os diversos casos, as diversas práticas em suas instituições. Então, meu agradecimento. E agradecimento a todos os participantes também. E nesse agradecimento é interessante a gente ligar as nossas câmeras e bater uma fotografia de todos que estão aqui. Então, nos meus próximos 5 segundos, eu vou contar de 1 a 5, e nós vamos ligar as nossas câmeras e bater uma fotografia de todos os professores, professoras, alunos, alunas e participantes aqui do evento. Vamos lá? Vamos ligar? 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqueles que têm câmera, bater uma fotografia aí, o registro das pessoas que estão participando desse encontro. Como o evento está sendo gravado, então nós temos aqui todos os rostos dos nossos participantes. Professor Vanderly, professor Jorge, seus comentários finais. Bom, Jorge, você quer falar primeiro? Pode falar, professor Vanderly. Eu gostaria de cumprimentar toda a equipe da organização pelo excelente evento. Aprendi bastante aí com as ferramentas, com o resultado de aplicação. Eu tive que sair uns 10 minutos aqui, mas fiquei ouvindo. E a iniciativa é brilhante. Eu acho que agora, com a cátedra aí, vamos decolar nessa história de educação empreendedora e convencer os nossos colegas que não cabe mais discutir se vai implantar ou não. É decidir quando vai implantar e como vai implantar. E não esquecer de que nós temos que ter a formação docente para conduzir a aprendizagem ativa. E estamos trabalhando nisso. Estávamos conversando com a CAPES antes dessa pandemia aí, dessa crise, lá com o professor Benedito, que foi diretor da BENGE, com a professora Adriana do CNPq, mas, infelizmente, parou tudo com a crise.
assim que houver uma brecha, vamos retornar para criar programas nacionais aí que facilite a capacitação de todo mundo. Muito obrigado. Gostaria de aproveitar esse momento para agradecer a toda a equipe do GT Educação Empreendedora que se dispuseram a organizar este evento. Aos professores que se inscreveram nesse evento dia 6 e também espero que estejam se inscrevendo para o dia 25, né? Espero que tenham tido bom aproveitamento. Gostaria de agradecer principalmente a Benji, na pessoa do professor Vanderly, que possibilitou a criação do GT e dar a condição para que nós pudéssemos desenvolver esse trabalho. Professor Elzo, muito obrigado pela organização, pela podermos participar desse evento. Uma pequena observação, né? Como nós estamos aprendendo a trabalhar com novas ferramentas, aconteceu um fato interessante, agora há pouco comigo, eu estava em casa, acabou a energia, eu tive que vir aqui à universidade, tive que enfrentar uma estrada, estava com reformas, fiquei 20 minutos ou 30 minutos parado no trânsito, mas consegui chegar e adequar novamente, retornando a esse término do evento. Então é um aprendizado, as tecnologias estão disponíveis, mas eventualmente acontece alguma dificuldade, e nós temos que superar. Muito obrigado a todos, um bom dia e um retorno ao próximo encontro. Passo a palavra para o professor Elzo e a professora Carla. Bom, fazendo uso da palavra, eu só gostaria de agradecer muito a todos, os inscritos e ainda presentes, a toda a equipe que realmente possibilitou a execução, a realização deste evento, e, de maneira especial e singela, ao professor Elzo, que tem nos liderado, e ao professor Vanderly, que não mediu esforços para se colocar em nome da Benji, com a Benji, no apoio a esse evento. Muito obrigada a todos. Aos participantes, aos colegas, uma boa tarde, e eu espero que o evento tenha sido profícuo, esclarecedor, e que nós possamos partir agora para novas avenidas, novas trilhas de oportunidades que surgem a partir desse seminário que começa hoje. Então, a todos, bom dia, já início de tarde, e sucesso para todos em suas instituições. Um forte abraço a todos. Tchau.